Olá, meu querido, minha querida. Mais uma vez estamos aqui juntos na gravação desse vídeo para nos acrescentar um pouco mais de Deus para as nossas vidas. Um momento ainda que é mais propício, né? Porque estamos aí há uma semana, né, do Natal, onde se celebra o nascimento de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, o nosso Redentor e o nosso Salvador. Quando eu falo nosso, é uma decisão pessoal, minha e sua. A nossa decisão de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O presente foi dado por Deus, pelo Pai. Jesus foi Deus aqui na terra, como homem, e hoje está à destra do Pai, lá em cima, nos céus, e nos legou o Espírito Santo para conduzir as nossas vidas, tomar as nossas decisões e celebrar. Sim, temos que celebrar muitas conquistas nas nossas vidas aqui na Terra, mesmo ainda vivendo em épocas incertas, de medo, épocas perigosas, de violência, de imoralidade, de pecado. Ainda assim, temos que celebrar, porque Jesus Cristo nasceu. Então, eu quero hoje trazer algumas informações sobre o Natal, sobre Jesus Cristo. Como eu deixo bem claro sempre, eu não sou um teólogo, mas eu sou um estudioso da palavra de Deus. Estou aposentado como pastor, mas ainda assim eu prego de vez em quando sou convidado em alguma igreja, aqui na Inglaterra, também quando vou ao Brasil, lá em Guiné-Bissau e outros lugares. Quando eles me convidam, eu aceito, porque eu tenho uma paixão muito grande em falar de Jesus Cristo, da nossa salvação. E procuro falar, e Deus me deu essa oportunidade, de uma maneira que seja fácil de ser entendida, né? Porque muitas pessoas têm dificuldade para compreender e realmente é muito difícil, até pela nossa mente e pelo nosso coração, acreditar em muitas coisas da Bíblia e compreender os planos de Deus desde o princípio, desde a criação do mundo, que está relatado na Bíblia, aqui no primeiro capítulo da Bíblia, quando Deus cria o céu, a terra e tudo que nela há. Então, estamos há uma semana de comemorar o Natal e eu quero trazer algumas informações só para um conhecimento superficial, né? Eu e você é que temos que ter a curiosidade de ter esse conhecimento aumentado no nosso dia a dia de comunhão com Deus. E um dos motivos para que isso seja alcançado é você ler a Bíblia todos os dias, é você louvar ao Senhor, é você orar todos os dias, é você congregar numa igreja, uma igreja cristã. Temos aí igrejas evangélicas, denominações tradicionais, antigas, denominações pentecostais novas. Temos a Igreja Católica, temos muitas igrejas e denominações e podemos congregar porque são os locais, os melhores locais para nós aprendermos mais, né? Nós temos ainda as escolas bíblicas, nós temos reuniões de oração, nós temos muitas coisas que são realizadas, né, para o louvor e a honra de Deus através das igrejas. E é bom a gente estar congregando numa igreja para que nós termos a cobertura espiritual. A palavra fala disso daí. A palavra fala que nós necessitamos ter essa cobertura espiritual. E por causa disso, é bom frequentar uma igreja. Esse final de ano, como todos os anos, as igrejas celebram, né, cultos especiais no Natal, cultos especiais no Ano Novo, na virada de ano. Muitas igrejas espalhadas pelo mundo, elas têm aí no final do ano um culto que é como se fosse o Réveillon, né? Começa no dia 31 e termina no dia 1º de dezembro, ou de janeiro, perdão, primeiro dia de cada janeiro de cada ano. Mas se celebra Jesus Cristo, o aniversário de nascimento de Jesus Cristo. Glória a Deus! Por quê? Porque Jesus é o nosso Salvador, né? A Bíblia fala em várias passagens sobre Jesus Cristo, anunciado já antes, bem antes, né? Pelos profetas,
né, do nascimento de Jesus Cristo, era o plano perfeito de Deus. E é um plano tão perfeito que mudou a contagem dos anos no mundo, né? Tivemos todas a época que tivemos até o nascimento de Cristo, e temos antes de Cristo e a partir de então, depois de Cristo, que é nessa era que nós vivemos hoje, 2020 anos, 2025 anos, depois do nascimento de Cristo. Eu dei 2020 e 2025, e já vou começando a falar. Os estudiosos, né, eles dizem, creem, estudaram, que Jesus Cristo nasceu no ano 4, né? No ano 4 antes de Cristo, ou seja, 4 anos antes, né? Então ele seria, né? Não foi no marco zero que ele tenha nascido, né? Essa é uma hipótese. A outra hipótese, como curiosidade, não se preocupem com isso, eu costumo falar que muitas pessoas perdem muito tempo debatendo detalhes e perdem o foco do principal. Então, se nasceu no ano 4 ainda, antes do final dessa primeira era, de antes de Cristo, a C, né, que nós vimos, a minúsculo, né, e o C maiúsculo, isso não tem relevância, né, porque o importante é que ele nasceu, né, e o plano de Deus foi tão perfeito que ele veio ao mundo, né, apesar de uma concepção sobrenatural, ele veio ao mundo de uma maneira normal, natural. Ele veio de um parto, né? A favorecida, a bem-aventurada Maria, ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus Cristo. Porque esse plano de salvação teria que ser mostrado e efetivado, no final das contas, por um homem, né? Uma criatura humana, como eu e você. Então, não importa se foi no ano 4 antes de Cristo, né? No final da primeira era do mundo, do calendário do mundo, ou se foi no marco zero, não importa. O que importa é que Cristo nasceu. Outra informação, e só como informação, é que não foi no dia 25 de dezembro. Isso aí foi uma coisa estabelecida alguns séculos depois, né? Tem passagens bíblicas que mostram que, por exemplo, um exemplo simples, os pastores, né, que estavam ali apacentando o rebanho de madrugada e viram, né, viram Deus manifestando o nascimento de Jesus, e eles foram conhecer Jesus Cristo, eles não poderiam estar nunca de madrugada cuidando do rebanho ao ar livre, porque essa época é muito fria no hemisfério norte. Então, seria impossível, né, em termos de fisicamente falando. Eles falam, vem contas desde março, de março e um pouco, e chega até outubro. Eu já li muito sobre isso no passado. Eu me lembro que era nos 10 últimos dias de outubro, em torno do dia 20 a dia 30 de outubro, que ele poderia ter nascido. Alguns estipulam a data 28, mas eu quero dizer para você, isso também não importa, tá bem? O que importa é que ele nasceu. Não importa o dia. Se celebra dia 25, aí sim, você tem que saber por quê. Um monge, eu tenho aqui o nome dele, um monge chamado Dionísio, no século VI já, ou seja, no século VI, 600 anos, né, um pouco antes, um pouco depois, já da era cristã, ele determina o nascimento de Jesus Cristo ao 25 de dezembro, para coincidir com uma festa pagã romana. O Império Romano, ele dominou muito no mundo, né? Então ele vem se juntar a essa festa pagã para ser dia 25 de dezembro. Por que 25 de dezembro? Porque está na época do solstício de inverno. É uma palavra, né, diferente. Ela tem o solstício do verão e o solstício do inverno. E eu vou explicar. No solstício, perdão, de verão, se estabelece o dia mais longo do ano. Ou seja, desde a hora que amanhece, 4 da manhã mais ou menos, até a hora que escurece, 10 da noite. Estou dando uma média aqui da Inglaterra, que está no hemisfério norte. Então é o dia mais longo do ano. No solstício do inverno, é ao contrário, né? Não é o dia mais longo, é a noite mais longa, né? Que começa
Aqui começa 3h30 da tarde, a 4 da tarde já está praticamente escuro aqui na Inglaterra. E vai assim até 8 da manhã, por aí. Então seria a noite mais longa. Então nesse solstício, que era comemorado pelos romanos, né? Em dezembro, esse homem, esse monge Dionísio, ele estabelece a data de nascimento de Jesus Cristo nesse dia. Não há essa confirmação bíblica, na Bíblia não há nada disso, e os estudiosos têm as suas divergências. Então é bom compreender isso, que isso não afetou, não alterou nada. Jesus nasceu, e nasceu por sua causa, e nasceu por minha causa. E por isso que nós temos que celebrar, como eu falei no começo do vídeo. E celebrar muito, porque Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador. Ele faz parte do plano único de Deus para toda a humanidade. E não importa, falamos de igrejas cristãs, católicas, tem outras denominações aí mundo afora, temos os islâmicos, né? Temos os árabes, nós temos os muçulmanos, tem os pagãos, né? Como essa festa pagã romana que eu falei aqui agora, os que não creem em nada, tem os ateus. Então o plano é para todo mundo e está aberto. É o único plano no mundo, né, que começou com a morte, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus e só vai terminar com a volta dele à terra. Porque está previsto, meu querido e minha querida, que Jesus vai voltar. Eu creio. E a minha intenção é que, se você ainda não crê, venha a crer. Porque isso mudou a história do mundo e pode mudar a sua história. Então, esses são detalhes, né? Não perca tempo com eles. Tome isso só como conhecimento. E se atiçar a curiosidade, vá atrás. A internet tem muitas respostas, só toma muito cuidado com o que está nas respostas da internet, dos homens, das pessoas, se tem alguma coisa, algum parâmetro de verificação da verdade com o que está na Bíblia Sagrada. Amém? Esse é o meu conselho, né? Vamos assim dizer, me permitam dar um conselho para cada um de vocês. Então, por causa disso, foi estipulado, né, o aniversário de Jesus Cristo em 25 de dezembro. Bem, voltando ao ano possível de nascimento, 4 a.C., e o da morte, 27 ou 29 depois de Cristo, dá mais ou menos a idade, né, dele, né, que aí sim a Bíblia fala, aos 33 anos, ele teve um ministério curto, de 3 anos, mas foi o suficiente, né, para fazer tudo o que ele fez, né, sob o comando do Deus Pai, e hierarquia, né, da Trindade que eu falo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então ele teve tempo suficiente. E antes disso, né, depois de nascer, Maria, sua mãe, José foi o pai, né, de criação, o pai humano de Jesus Cristo, apesar de não ter gerado ele, mas gerou outros filhos. A Bíblia fala de 4 irmãos de Jesus e irmãs. Não lembro, acho que não tem o nome de irmãs, mas de irmãos tem. 2, inclusive, escrevem cartas no final do Novo Testamento. Tiago e Judas. Tinha o José também, e tem mais um outro que agora me foge o nome. Mas eram irmãos de Jesus, irmãos carnais, de pai diferente, né? Mas irmãos de Jesus Cristo. Como José, a Bíblia não dá esse detalhe, mas ele morre, né? Logo, então Jesus assume, né, o trabalho, o cuidado da família, e por causa disso, talvez, pelo plano de Deus mesmo, ele só veio a ter o ministério dele oficialmente em torno dos 30 anos, dos 30 aos 33 anos. Jesus morreu crucificado, todo mundo sabe, por inveja, né, dos sacerdotes, né, dos líderes dos judeus, mas naquela época também tinha um detalhe, né, hoje a medicina faz com que as pessoas tenham uma sobrevida, né? Hoje morrer aos 80, aos 90 anos é algo considerado normal, mas naquela época, entre 35 e 40 anos, era mais ou menos a época que vivia um homem comum. Saúde pública, uma série de condições de então. Então Jesus morre crucificado, mas ele já estava, vamos dizer assim, no auge da sua vida, né, em termos da época, em comparação com o padrão
de longevidade, né, daquela época. Jesus está aí. É o maior presente que eu e você podemos receber. Infelizmente, nós não podemos retribuir esse presente. Não como recebemos, mas podemos retribuir de outra maneira. No final, eu quero trazer uma frase que eu achei muito boa, destaquei aqui, vou tentar falar no final, mas nós temos que ter a consciência, né, de Jesus Cristo, que é o Senhor das nossas vidas. É Ele que vem buscar a sua igreja, não é o templo, né? Aquelas construções, algumas belíssimas. Entende? Eu fui sábado numa igreja aqui em Norwich, uma igreja cristã, voltada muito para jovem, uma sede nova que eles têm, mas olha, é impressionante. Eu acho muito um exagero, mas se é para honra e louvor e glória de Deus, e essa igreja tem ela se volta muito para jovem, então tem muito jovem lá. O que acontece depois com esses jovens, se eles querem permanecer, se eles vão buscar conhecimento mais em outra igreja, isso não importa. Importa que existe uma porta aberta e os jovens são apresentados a Jesus Cristo. E a partir daí, e como é com todos nós, né, depende única e exclusivamente de cada um de nós. Nós não podemos seguir uma carreira, né, espiritual sobre a mão de uma outra pessoa como nós. Sobre a mão de Deus, sim, através de Jesus Cristo, que nos deu o presente quando ele vai para a cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Então, nasceu Jesus, vamos celebrar. A história dos presentes, ela me entristece um pouco, porque parece que virou um comércio, como quase quando os homens põem a mão, né? Vira um comércio, né? E há os excessos, como em todas as coisas do mundo. Então, eu não me alegro com esse aspecto do Natal. Os excessos de comida e de bebida também. De comida principalmente, porque um terço do mundo, talvez, ou mais do que isso, não tem alimentação adequada. E as pessoas usam essas datas, e o Natal é uma delas, para se fartarem, comerem e abusarem, né, de comida. Mas é a visão de cada um. É a visão, é a maneira de cada um de celebrar o nascimento, o aniversário de Jesus Cristo. Todos os aniversários terminam carregando isso daí, né, a tiracolo, né, comida e bebida, né, para festejar e para celebrar. Festeje Jesus Cristo, festeje o seu nascimento, celebre a sua salvação, ou, se ainda não foi o seu caso, celebre o seu conhecimento, seu entendimento, para que você dê esse passo decisivo à sua vida, né? Eu estou com a camiseta hoje aqui, já meio antiga, isso aqui é meu sogro, falando de Jesus agora, as pessoas naquela época morriam entre 35 e 40 anos, isso aqui foi no ano passado, ele celebrou 90, né? Já está com 91, e nós fizemos uma viagem aqui, a família toda, para celebrar esses 90 anos dele. Veja como mudou, né, a longevidade humana, né? Como as pessoas estão hoje vivendo mais e melhor, né? O alimento, os cuidados com a saúde, né? Os medicamentos, a ciência, né? Tudo isso corrobora, né? Para que a pessoa tenha uma vida melhor, uma vida mais saudável. Mas eis que Jesus nasceu e ele quer ter um convívio com cada um de nós, comigo e com você. Ele quer abrir o teu entendimento, ele quer que o teu coração possa receber das maravilhas que ele tem destinada para a sua vida. Foi por isso que ele veio. Ele não veio fazer turismo aqui na Terra, ele veio para salvar, para mostrar que é possível que nós mudemos, nós transformemos as nossas vidas. Ele viveu sem pecado. Muitos me perguntam, mas pastor, é impossível viver sem pecados. Eu sei que é. Mas ele deu o exemplo, e ali ele era homem. Ele orava para Deus, para o Pai. Ele chorava quando tinha os seus sentimentos atingidos, né? Como na morte de Lázaro, que ele ressuscita ao ver o sofrimento das irmãs, Marta e Maria, né? Em outras poucas passagens na Bíblia fala
que Jesus chora. Por quê? Porque ali ele era homem, é o Deus aqui na terra, mas vestido de homem. A Bíblia fala, o apóstolo João no seu evangelho, e o verbo se fez carne. Entende? Dando a significância importante de Jesus ter vindo como homem aqui para a terra. Então, meu querido, minha querida, agora quem fala sou eu. Eu digo que seria muito bom, já compartilhei isso com um grande pastor, amigo meu, seria muito bom que nós tivéssemos 365 natais por ano. Ou seja, 365 dias por ano em que se falasse de Jesus Cristo. Infelizmente, a realidade é outra, né? Depois que passa a festa, já Jesus Cristo deixou de ser o ponto de referência, né? Já deixou de ser o alvo, né? E passa a ser algo mais na nossa vida, não palpável, não alcançável, até distante, né? Nós menosprezamos o nosso tempo com Deus na maior parte dos dias da nossa vida. Essa é uma realidade. O mundo está aí nos distraindo, né? Nos levando para focar em outras coisas. As mídias sociais têm destruído famílias, têm destruído relacionamentos entre esposas e maridos, porque as pessoas estão dando mais importância para isso do que para um tempo de comunhão com Deus. As pessoas ficam horas por dia, plugadas num telefone, numa internet, como aqui nós estamos frente a frente, mas são incapazes de ficar minutos orando ou lendo a palavra de Deus. Essa é uma realidade, porque o mundo funciona assim. Todos vocês que recebem meus vídeos já ouviram e reouviram, né? Porque eu sou de repetir, não sou? Que o príncipe deste mundo é o diabo, é o Satanás. Ele não quer você com comunhão com Deus. Ele não quer você feliz. Ele quer você ali na balada, na droga, na prostituição, na corrupção, no pecado. Porque a Bíblia diz ali, o apóstolo João novamente, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é um mentiroso, ele engana as pessoas. Ele não se mostra da maneira que ele é, porque senão as pessoas fugiriam dele. Ele se mostra de maneira assim, né, atrativa, né, e toca na nossa alma, que é movida por sentimentos, né, pelo olhar, pelo ouvir, pelo falar, pelo cheirar, né, pelo tocar. E isso nos faz afastar das coisas de Deus, que não são tão difíceis como muitos acreditam. Deus não cria uma camisa de força para aqueles que querem se aproximar dele. Perdão. Deus não cria uma camisa de força. Ele é um gentleman, como nós dizemos aqui, uma pessoa muito educada. Eu digo que Deus é muito democrata, porque ele age da mesma maneira para todas as pessoas. Ele não te obriga a segui-lo. É o que a gente fala na Bíblia, e vocês já ouviram algumas vezes de minha parte, é o livre-arbítrio, você faz o que você quiser fazer. O apóstolo Paulo fala em mais de uma das suas cartas, né, que ele gostaria de não fazer o que ele faz, mas ele não consegue. Ele pode fazer tudo, mas nem tudo que ele faz é para o bem dele, e muito menos para a alegria de Deus. E esse é a grande dificuldade que nós carregamos. Então, que neste aniversário de Jesus Cristo, que a minha vida e a sua vida sejam impactadas com algo novo. Celebre, festeje, coma, beba. Entende? Dê o presente, receba o presente. Mas lembre-se, quem está por trás de tudo isso é Deus. Foi Ele que criou esse plano, foi Ele que criou o mundo, foi Ele que deu Jesus Cristo para a nossa salvação, para nos livrar dos pecados. Esse é o Jesus que nós temos que celebrar. Esse é o presente impagável que nós recebemos gratuitamente. Nós não temos ideia do sofrimento de Jesus Cristo naquela cruz. E foi em nosso favor. Para ele morrer, ele nasceu. Mas foi em nosso favor. O plano era esse. Era a nossa salvação. Já não se pagavam os pecados
né, com os holocaustos, né, dos animais mortos em favor dos nossos pecados. Por isso que se diz, né, que Jesus Cristo é o Cordeiro perfeito. Por quê? Com a morte dele, acabaram-se as negociações para perdoar pecados da humanidade. E ainda alguns países do mundo árabe, do mundo asiático, algumas nações, ainda usam esse tipo de holocausto, vamos assim dizer, né? Que é um nome que traz à memória, né, o que aconteceu com o povo judeu, né, perseguido principalmente pelos alemães, né? Então, celebre Jesus Cristo, porque a celebração sua vai te dar a compreensão de tudo que aconteceu na vida dele por sua causa, por minha causa. Então é um tempo especial, é uma pena que se limite a um ano, como também na época da Páscoa. Perdão, quando eu falo bastante, sem água, me dá uma tosse. Na época da Páscoa também, há um período entre o Carnaval e a celebração da Páscoa, se não me engano chama Quaresma, né, 40 dias, que muitas pessoas sequer bebem as bebidas alcoólicas que eles bebem nos outros 300 e poucos dias, né, 320 e poucos dias do ano. É uma tradição, né? Entende? É uma tradição também, na época de celebrar a Páscoa, na chamada Semana Santa, não se comer carne. Nada disso, nem do Natal, nem da Páscoa, nem da carne, nada disso está estipulado na palavra de Deus. São decisões humanas. Outra muito importante, eu já falei aqui, em relação a isso, né, mesmo, é o imperador romano Constantino, salvo engano, no 3º século da era cristã, como morriam muitas crianças, né? A média de morte era muito grande. Foi criado o batismo das crianças com 1, 2, 3 meses. O batismo de Jesus Cristo é outra coisa. Nós já conhecemos, eu ainda falo um pouquinho. Mas a ideia dele não era má, mas é porque ele não tinha ou não tivera a revelação de Jesus Cristo. A criança não tem pecado. Se ela não tem pecado, ela não tem que se batizar porque ela é salva. Vocês compreendem? O batismo é uma das outras, né, entre outras, condições para a salvação. O batismo é um testemunho pessoal. Então, nós só batizamos, por exemplo, em igrejas cristãs, pelo menos as que eu já trabalhei, só batizamos a partir de 13 anos, 14 anos, que é a época que Jesus foi apresentado, né, lá no templo em Jerusalém. E depende da família, depende da condição de vida desse jovem, desse adolescente, para ele ter a consciência do que representa o batismo. O batismo é uma decisão individual. Os pais não podem obrigar os filhos a se batizar, veja bem. É muito sério isso daí, traz muita divergência entre algumas igrejas. Mas nós não podemos obrigar os filhos a se batizarem por nosso desejo. Eles têm que ter o desejo. O último batismo aqui da igreja em que eu ministrei 11 anos, um jovem de 12 anos, ele quis ser batizado. Os pais gostariam que ele já tivesse sido batizado, mas ele tomou a decisão. Eu tenho uma filha minha, mais nova, que não se batizou na época que estava estabelecido um dia de batismo na nossa igreja. Ela pediu para esperar. E claro, ela esperou, eu não forcei ela a se batizar. E era filha do pastor, né? Então, isso aí tinha um peso, né? Mas é uma decisão pessoal. Ela se batizou quando ela compreendeu o plano de salvação de Jesus Cristo para a sua vida. Então, essas coisas todas que acontecem no dia a dia de Deus, elas só vão sendo compreendidas e praticadas por nós à medida que nós vamos avançando no conhecimento, principalmente da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, e mais do que isso, e importante e único, a nossa comunhão com Deus, porque é pessoal. Se Deus no passado falava com os profetas e reis e alguns sacerdotes,
no intermédio, falou com Jesus Cristo, homem aqui na terra. Mas após essas duas fases, a Trindade é completada com o Espírito Santo. E aquele Espírito vivente que nós tínhamos não existe mais, porque nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Temos sua alma para dominar, e ela é indominável. Mas aí temos o Espírito Santo, de maneira individual, para cada um de nós. Jesus, quando ele vai ser ascendido, né, levado de volta aos céus, ele fala: esperai que eu vos enviarei o Espírito Santo. E enviou. E ele está disponível para mim e para você. É o nosso elo de ligação com Deus. Mas a igreja representa Jesus aqui na terra. E quando ele voltar, ele vem buscar a igreja de Cristo. E a igreja somos nós. Por isso, chamados corpo de Cristo. Porque aquele corpo que foi dilacerado naquela cruz do Calvário, em nosso favor, se transformou no corpo de Cristo aqui na terra. O nosso exemplo de volta, né? Um pouco, né? Nós podemos retornar ao muito que foi feito em nosso favor. Esse é o Jesus Cristo que se celebra agora, né? Ele foi anunciado pelos profetas. Eu anotei algumas coisas aqui porque às vezes eu esqueço, né? E foi presenteado por Deus. Quer dizer, os profetas anunciaram. A maior parte dos profetas, dos grandes heróis da Bíblia, desde o começo dos patriarcas, né? Desde Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, os grandes, Isaías, Eliseu, Elias, eles não viram. Eles não viram o que nós vemos hoje, que foi o cumprimento da promessa de Deus de enviar o Salvador, o Redentor Jesus Cristo para as nossas vidas. Esse é o Natal que nós temos que celebrar. Esse é o Natal que nós temos que celebrar. Eu falei de uma frase aí, né, que eu gostaria de dizer para vocês. Eu recebi de um amigo meu, um conhecido meu de Brasília, algum tempo atrás, e achei muito interessante e guardei, não é? Nós temos divergências doutrinárias, né? Mas isso não impede, nós trocamos mensagens, né, pelo WhatsApp. Ele é advogado, trata de um assunto meu ligado ao sindicato aí da Polícia Civil aí no Distrito Federal. Me ajudou já na Câmara Legislativa, introduziu alguns deputados aí do Distrito Federal, num passado, né, já de alguns 5, 10 anos atrás. A frase que eu queria compartilhar com você, né, neste vídeo, né, de Natal, é assim: aquilo que somos é presente de Deus. Vou repetir. Aquilo que somos é presente de Deus. No que nos transformamos é nosso presente para Ele. No que nos transformamos é o nosso presente para Ele. Muito bacana, né? Muito legal. Então nós somos presenteados no nascimento de Jesus Cristo e principalmente na sua morte, na sua crucificação. Nós somos presenteados. E qual a nossa reação, né? Ou de alguns de nós? E minha oração é para que você tome uma decisão na sua vida, é que a partir daí você possa compreender o plano definitivo de salvação de Jesus Cristo para as nossas vidas. No que nos transformamos é o nosso presente para Ele. Eu quero que você creia, minha querida, meu querido, eu quero que você creia que Deus ama você do jeito que você é. Se você está em pecado, Ele te perdoa. Se você caiu, Ele te dá a mão para levantar. Se a tua família está enfrentando problemas sérios de relacionamento, seus pais, Ele está ali para interceder. A Bíblia fala que o cordão de 3 dobras não se partirá. Os relacionamentos, os casamentos, eles podem ter uma terceira pessoa no meio, entre o marido e a esposa. É Jesus Cristo, por isso que a Bíblia fala do cordão de 3 dobras. A sua fase financeira, às vezes a dificuldade com uma enfermidade física, como sofremos com isso, nós, os nossos familiares em volta,
dos nossos enfermos. Tudo isso, todos nós passamos, todos nós passaremos. Mas uma coisa é certa: quando nós estamos de mão dadas com Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, esses problemas diminuem, o sofrimento diminui, a tristeza diminui, porque nós vamos estar com Ele um dia no céu e nós precisamos nos preparar aqui na terra. E o exemplo do nascimento de Jesus Cristo, a celebração por Ele ter vindo ao mundo, é para nos dar a certeza de que nós seremos melhores no dia de amanhã. Poderemos obter a salvação que há no seu nome e, principalmente, escalar para a vida eterna, porque esses anos que passamos aqui são muito rápidos. Deus te ama, Jesus te ama, o Espírito Santo te ama. Pense nisso. Pense nisso neste Natal. Celebre, coma, beba, dê presentes, receba presentes. Mas mude a tua comunhão com Deus para alegrar o coração dele, porque é o presente de Deus, é o que somos. E também finalizar de novo com aquela frase, né? O que nos transformamos é o nosso presente para ele. Feliz Natal! Que Deus abençoe ricamente as suas vidas e até o próximo vídeo. Distribua isso para uma outra pessoa, familiar ou amigo, no nome de Jesus. Bye, bye.